Então, Lucas capítulo de número 4, e versículo 13, diz assim a palavra de Deus: E, acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Preste bem atenção. E, acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Bom, irmãos, meditando nesta palavra, a gente já percebe que em Lucas capítulo de número 4, do versículo 1 ao 13, relata da tentação de Jesus no deserto. Depois do longo período de 40 dias e 40 noites, a qual Jesus Cristo foi levado pelo Espírito ao deserto, onde ficou ali em oração e jejum. A palavra do Senhor diz que depois de ele ter terminado este tempo, ele teve fome. E isso está relatado em Lucas capítulo 4, versículo 2. Depois que Jesus teve fome, a primeira coisa, o tentador chegou até Cristo e ali disse com que ele mandasse transformar aquelas pedras em pães. E Jesus, usando a palavra, disse que nem só de pão viverá o homem. Esta foi a primeira ofensiva que o inimigo teve, levando Cristo a uma condição de usar a palavra de Deus de forma inapropriada, para que ele ali na condição física viesse saciar a sua fome. Porque a palavra diz que depois que Jesus entregou, ele teve fome. Então, como o inimigo parou por aquele período de 40 dias e analisou e cuidou muito bem a vida de Jesus e cada momento, como Jesus se comportava, Satanás achava que já iria derrotar Jesus, porque sabia que a condição física dele era de uma alta necessidade. Só que o nosso Senhor derrotou o inimigo pela autoridade da palavra. O inimigo partiu para a segunda ofensiva numa condição emocional. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e na sua glória, que a mim foi entregue, e eu dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. O inimigo enganou a Jesus na tentação de que havia tudo sido dado a ele. A palavra do Senhor diz que o mundo jaz do maligno. Só que Satanás estava de frente a Cristo, o Todo-Poderoso, mas de uma forma humana. O inimigo já viu que Jesus havia passado por muitas dificuldades sentindo fome e a sua condição física estava debilitada. Partiu para uma condição emocional, tentando tocar na sensibilidade de Cristo pela fraqueza que ele sabia que Jesus estava enfrentando. Só que o Senhor Jesus ali disse que tão somente adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirá. Novamente, Jesus está vencendo o inimigo pela palavra. Na segunda etapa da ofensiva do inimigo, a palavra de Deus prevalece para derrotar o inimigo. Incansavelmente também o inimigo lançou-se e disse a Jesus: porque também está escrito que mandarás que os teus anjos acerca de ti te guardem. Levou Jesus até Jerusalém e ali pôs ele no alto do pináculo do templo e disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Percebe-se que novamente o inimigo vem com a dúvida, atentando Jesus na parte psicológica. Se você analisar gradativamente, o inimigo, com muita cautela, a cada momento avançava contra a vida de Jesus para fazer ele
errar, pecar e falhar. A forma debilitada que Jesus estava no entendimento do inimigo, do nosso adversário, Jesus era uma presa fácil de derrotar, na condição física, na condição emocional e na condição psicológica. Percebe-se que na palavra do inimigo, ele tentou com que Jesus tivesse a dúvida: se tu és o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. A dúvida está no se tu és o Filho de Deus. Muitas vezes, irmãos, a dúvida entrando no nosso coração sobre a capacidade e o poder de Deus pode gerar uma derrota em nossa vida quando o inimigo convencer nós a desacreditar no sobrenatural de Deus e no poder de Deus. Por isso que em uma passagem diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Esta foi a terceira ofensiva. Nós analisando um pouco a evolução desta mensagem, como eu disse no início dessa transmissão, para nós nos aprofundar um pouco no conhecimento do contexto para chegar exatamente a Lucas capítulo 4 e versículo 13, que vai ser a mensagem. E aqui em Lucas 4,13 diz que depois dele ter acabado a tentação, ele ausentou-se por um tempo. Ou seja, o diabo se lançou contra Cristo, atacando 3 áreas da sua vida: material, emocional, sentimental e psicológica. Jesus usou nas 3 tentações a palavra de Deus para derrotar o inimigo. Só que Jesus tinha um grande trunfo, porque ele era homem. João 1 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. E o próprio João, lá na sua 2ª carta, diz que Jesus foi sujeito às mesmas paixões e tentações que nós. Só que em João 17, a seguir, diz que Jesus recebeu de Deus todo o poder sobre a carne. E o próprio João, lá em 1 João, vai dizer que ele aniquilou-se a si mesmo como um sacrifício, recebido por Deus, suave e agradável. Analisando um pouco esses contextos do ensinamento, da forma que Jesus se dedicou ao que Deus queria, nós percebemos, irmãos, a importância que é quando nós temos uma vida o mais próxima daquilo que Deus colocou para nós. O que Deus quer, pastor Ricardo? Deus quer que nós mantemos uma vida de oração. Porque o grande trunfo que Jesus tinha era a oração. Jesus orou e jejuou 40 dias e 40 noites. O inimigo não orou, o inimigo não jejuou, o inimigo tentou, sabendo das delimitações e das fraquezas que Jesus estava enfrentando, achou que poderia derrotar Jesus, mas Jesus orou, jejuou, se revestiu e a palavra de Deus derrotou o inimigo. Percebe a importância dessas 3 coisas na nossa vida? Como nós vimos 3 áreas que Jesus foi atacado, 3 coisas ele teve êxito. A fome, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra. A condição emocional, sentimental, só adorarás o Senhor teu Deus. E a terceira, mandarás aos teus anjos que te guardem, para que tu não tropece com o teu pé em pedra. Jesus disse, está escrito, não tente a Deus. Ou seja, jamais nós, irmãos, podemos usar a palavra de Deus para um benefício próprio, tentando a Deus, ou seja, querendo que Deus concorde com aquilo que eu quero que a palavra de Deus aconteça na minha vida.
Muitas vezes, um ponto de fraqueza em mim é onde Deus torna uma fortaleza para derrotar o inimigo, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. As nossas fraquezas não servem para nossa queda, as nossas fraquezas não servem para desculpa. Se a carne é fraca, fortaleça o espírito, porque a carne é fraca não para pecar deliberadamente, mas para fortalecer o espírito que vai prevalecer sobre a carne no momento da tentação. E aqui a palavra do Senhor diz que depois que ele acabou, ou seja, o inimigo já tinha isso planejado. Ele já havia cuidado de Jesus, analisado a vida de Jesus, contado os dias que Jesus estava ali. Só que Jesus também sabia disso, por isso que ele se preparou. A grande questão nessa noite, meu irmão, minha irmã, é a seguinte: nós estamos nos preparando em jejum e oração para que quando o inimigo venha tentar, ou nós estamos vivendo na carne e sendo derrotado pelo inimigo nas tentações que ele vai avançar? Primeira, física. Segunda, sentimental, emocional. E terceira, psicológica. É o desespero. E hoje grande parte das pessoas já estão na terceira parte, no desespero. Grande parte das pessoas já estão desesperadas, porque o problema chega, a luta chega, a dificuldade seja, o desemprego chega, a condição ministerial é afetada, a condição material, todas as áreas da nossa vida hoje está sendo atacada pelo inimigo e as pessoas psicologicamente já estão saturadas. Por quê? Porque não estão orando, irmãos. Ser cristão não é fácil. Tem que orar, tem que jejuar, tem que meditar na palavra. Não adianta eu ficar cobrando de vocês aquilo que eu preciso para a minha vida. Então, se eu estiver buscando uma oração, buscando um jejum, buscando a meditação da palavra, primeiro eu estou ajudando vocês no entendimento e a eu pelo comprometimento. Quando você ora por alguém, Deus cuida de você, mas geralmente a gente não tem tempo para orar pelos outros. Como é que Deus vai cuidar daquele que está cuidando dos outros? E a palavra de Deus vem dizer que ele, depois de ter acabado, ele se ausentou-se por um tempo, ou seja, o inimigo não desistiu. O inimigo não se satisfez derrotado. O inimigo não aceitou a derrota. O inimigo tentou Jesus. Mas depois de acabar a tentação, ele se ausentou-se por um tempo, ou seja, o inimigo iria voltar e voltou. Como várias vezes na palavra nós vemos o inimigo se lançando contra Jesus. Aqui foi numa condição espiritual, mas ele tentava a todo momento, usando os escribas, fariseus, os religiosos, enganando, mentindo. Ele usava as pessoas planejando, tramando contra Jesus, oferecendo dinheiro pelo um coração ganancioso, ambicioso. Então as ofensivas do inimigo são de todas as áreas. Presta bem atenção, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo esta palavra, nós temos que estar sempre vigiando e orando, porque o nosso adversário está ao nosso derredor, procurando quem possa tragar. Eu sei que os anjos do Senhor estão ao nosso redor, mas quando eu dou a brecha, quando você dá a brecha, quando nós demos a brecha, nós demos liberdade para o inimigo entrar e destruir a nossa vida em tudo. Porque não vai pensar, irmãos, que o inimigo está preocupado com o teu relacionamento, que o inimigo está preocupado com que você é um obreiro, que você é um pastor, é um diácono, que você usa saia, que você não pinta o cabelo. Vai pensar que o diabo está preocupado se você dá dízimo ou dá oferta. O diabo está preocupado em destruir a tua vida, e é a tua vida com Deus. Olha só, Jesus 40 dias e 40 noites não adquiriu uma grande intimidade com Deus? Responde aí. 40 dias, 40 noites, orando e jejuando, Jesus não adquiriu uma grande intimidade com Deus? Sim. E o inimigo veio para destruir aquilo.
Ou seja, para acessar o jejum, come. Não é? Está aqui. A primeira tentação foi física. Come. Depois, para não confiar mais em Deus. E por último, para desacreditar em Deus. Presta atenção, irmãos. Ele se ausentou por um tempo. Ou seja, já está avisado, ele vai voltar. Se nesse momento nós aprendemos através da palavra que o inimigo tentou, acabando de tentar, se ausentou por um tempo para voltar, por que nós não ficamos vigiando? Por que nós não ficamos orando? Por que nós não ficamos jejuando? Por que nós, no momento bom, não se preparamos para o dia mau? Por que no dia mau nós não aprendemos a viver ele de forma plena, confiança em Cristo? Por quê? Porque nós estamos despercebidos. Nós não estamos analisando a palavra de Deus de uma forma espiritual, e Paulo fala que o homem carnal, ele não compreende as coisas que provêm do Espírito, porque são discernidas e entendidas espiritualmente. Então jamais uma pessoa na condição carnal vai entender o que é espiritual, mas uma pessoa espiritual entende o que provém do Espírito Santo, porque a vida dele é dedicada à oração, jejum e meditação da palavra que nós estamos fazendo aqui. E se a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra, a nossa fé vai ser edificada com ela em nossa vida como prática. Então, neste momento, irmãos, que nós viemos aqui a meditar nesta mensagem, que nós viemos aprender, analisando Lucas capítulo 4 versículo 13, mas o contexto das três formas que o inimigo analisou a vida de Jesus para tentar derrotar. Mas por que Jesus teve êxito e vitória aqui? Porque Jesus, nas três áreas que foi tentada, ele orou, ele jejuou e meditou. Ou seja, para cada área que Jesus fosse tentado, ele estava super revestido do poder da palavra de Deus e da vida íntima e espiritual na presença do Senhor. Essa é a mensagem que o Senhor trouxe neste momento. Curta, simples e objetiva. Aonde o inimigo tem te atacado? Que área da tua vida o inimigo tem te atacado? É ali que você precisa se fortalecer. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Mas quando eu estiver forte, também o inimigo vai me atacar. Mas se eu estiver em jejum, em oração e meditação da palavra, o inimigo também vai ter que se afastar, vai ter que se ausentar. Por isso que a palavra diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas aqui está dizendo que ele foge, não é para nunca mais voltar, é só por um tempo, para depois vir com uma retaliação e uma ofensiva para tentar nos destruir. Só que a Bíblia diz: não vivo mais eu, mas Cristo é que vive em mim. E a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Amém, irmãos?